Carlos Andreasa com a gente hoje, mais calmo. Ontem o Andreasa estava 1000 por hora depois da vitória do Mengão por 5-0. Hoje está mais sossegado, de boa, curtindo a sexta-feira no Rio de Janeiro. E arrependido porque não foi pro boteco, né? Teve essa também. Mas hoje é sexta, né, Felipe Bueno? Dá pra ir fora. Andreasa, fala pra gente sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal, prisão em segunda instância. Ontem tivemos votos importantes da Rosa Weber, mas ainda não acabou, né, Andreasa? Ainda não acabou, e não acabou, a meu ver, por motivo de método, né? Para fazer referência ao nome dessa coluna. Bom dia a todos. Porque, veja, o Dias Toffoli faz isso com grande habilidade, de propósito mesmo. Mencionei isso rapidamente ontem. Ele fraciona os julgamentos, ele nunca deixa passar de 4 horas cada sessão, e com isso ganha tempo. Vejam que ele mesmo disse que ainda não decidiu seu voto, que ainda está pensando a respeito. Ganha tempo, sente o pulso da sociedade, sente a reação popular, sente como nós da imprensa reagimos, e com isso vai ganhando tempo e também diluindo o impacto das decisões e diluindo, portanto, a pressão, o bafo da sociedade no cangote da Suprema Corte. Eu queria aproveitar, portanto, que a gente tem esse prazo, tudo indica até o começo de novembro, mais alguns dias, para tentar botar a bola no chão, né? Como temos feito aqui na programação da Band News FM. O que se está votando no Supremo Tribunal Federal? Isso é muito importante, né? É a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal do CPP. O que ele diz, em resumo, pessoal? Condiciona o cumprimento de pena, portanto, a prisão, ao trânsito em julgado. E o que diz a Constituição Federal? Aquilo que o Supremo Tribunal Federal deve guardar, que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado. É uma combinação sólida. A lei maior, a Constituição Federal, conceitual, regendo, e a palavra é reger, o verbo é reger, regendo a lei específica, objetiva, o Código de Processo Penal. É questão de regência mesmo. É por isso, eu falei isso ontem, escrevi sobre isso ontem e vou repetir aqui agora. Por isso eu considero o voto da ministra Rosa Weber uma obra-prima em defesa da Constituição Federal. Veja, não importa a minha opinião pessoal. Se eu tivesse pessoalmente de opinar a esse respeito, eu seria a favor da execução de pena após condenação em segunda instância. Mas a Constituição Federal, regendo o CPP, é contra. Tá claro. É uma questão de gramática. Goste ou não do que vai escrito ali, é o papel do Supremo Tribunal Federal, de todos aqueles ministros dali, proteger o texto constitucional. E ele, eu repito, regendo o Código de Processo Penal, é expresso. A rigor, Barão, pessoal, é uma questão de gramática. A gente tem que ser fiel às palavras ou reformar os códigos. Mas enquanto eles existirem, conforme estão, é um marco civilizatório a ser seguido. Quem não respeita a palavra tende a deturpá-la. E um ministro de Corte Constitucional, um juiz de Corte Constitucional que deturpa as palavras, age geralmente em benefício da sua opinião pessoal, não raro de interesses pessoais. A ministra Rosa Weber ontem deu uma aula de espírito de colegialidade, porque há muita injustiça em relação a essa senhora, tratando-a como se fosse alguém que se confundisse, que não fosse clara no seu voto, que enrolasse, o que não é verdade. Desde sempre ela deixou claro que a sua posição era esta: esperar o trânsito em julgado, todos os recursos para o cumprimento de pena. No entanto, respeito ao espírito da colegialidade, ela seguia o que dizia a jurisprudência, ainda que precária, do Supremo, sempre ressalvando que, em matéria de habeas corpus, caso específico, não era o território adequado para se tratar de questão de fundo, da questão constitucional. Evidentemente, porque seria perda de tempo, porque não geraria efeito vinculante. Ela sempre disse que se aguardaria, e aí ela dá uma aula de controle constitucional, que aguardaria, uma ocasião como essa, o tratamento de ações declaratórias de constitucionalidade, que aí sim tratam da questão de fundo, que aí sim gera um efeito vinculante, obriga toda a cadeia do judiciário. E com isso também ela fez ontem, de maneira velada, muito educada, uma crítica ao tribunal do qual faz parte. O tribunal que é covarde. Essas ADCs estão prontas para serem votadas desde dezembro de 2017. Muito antes de Lula ser preso.
muito antes de se agravar, por covardia, a fulanização desse tribunal, o medo de decisão impopular. Tivesse enfrentado lá atrás, nós não estaríamos agora nesse achincalhe da Suprema Corte, sendo uma questão de fundo servindo para discurso político partidário. É culpa do Supremo. Culpa, por exemplo, da Carmen Lúcia, que não quis, durante o seu mandato na presidência do Supremo, botar uma questão impopular em voto. Dito isso, mudo um pouco a página para falar o seguinte: existem argumentos sólidos da outra parte a favor da execução antecipada de pena. É o caso, por exemplo, do voto do Alexandre de Moraes. Eu não concordo, porque eu acho que há um entendimento desviado do que está escrito na Constituição e no Código de Processo Penal, segundo li, segundo me informei, segundo ouvi de juristas, há muito tempo. Mas há ali uma tentativa de entender, uma tentativa de propor o debate público. É um debate complexo, ou nós não teríamos provavelmente um placar de 6-5. Não é uma questão óbvia. Então há votos sérios, sólidos da outra parte. A parte que, aliás, a rigor, por hora vence a disputa, né? Nós estamos em 4-3. Mas há também, a favor da antecipação de pena, votos como o do Luiz Fux, que é um voto absolutamente inaceitável. E é preciso dizer, e é triste, quando o presidente da República mente, a gente diz o presidente da República mentiu. Quando o ministro do Supremo mente, a gente tem que dizer mentiu. Parece voto daquele tiozão da rede de vôlei aqui da praia do Rio de Janeiro, na praia do Leme, que fez um catadão no Google, entendeu? Que tá indignado, um catadão mal feito, e vai lá bravatear e mostrar sua indignação com informações imprecisas, mentindo para a população. Um voto vergonhoso do Luiz Fux. Ele falou do Champinha, pessoal. Que o Champinha, para dar um exemplo de assassino, vagabundo, criminoso, estuprador, que o Champinha seria solto se esperasse o trânsito em julgado. É mentira! Tem que ser dito isso. O Champinha, porque cada caso será examinado de acordo com a sua situação, com a sua particularidade, o Champinha, deixar isso claro, continuaria preso, porque para isso existe a prisão preventiva. Não é para esse uso deturpado que se faz na Lava Jato, não. É para isso. Para que vagabundo criminoso que ameaça a ordem pública, está escrito lá, ameaça a ordem pública, ameaça a sociedade, fica preso. De modo que mudança de entendimento do tribunal a esse respeito não vai liberar vagabundo, assassino, estuprador. Isso é mentira, é um desserviço que presta um ministro de corte constitucional para botar essa bola no chão. Eu tinha mais um tanto de coisa para falar, mas o tempo está curto aí. Segunda-feira a gente volta, porque esse julgamento vai longe. Eu quero falar sobre a encruzilhada. Na segunda-feira vocês me cobrem. A encruzilhada que Marco Aurélio Melo, em seu voto, botou Dias Toffoli. Mas aí fica para o próximo capítulo, Carla Bigato. Carla Bigato, hoje eu tô inflamado, hein? Depois do futevôlei no fim de semana no Leme, né? Aliás, eu falei de vôlei de praia e vôlei de areia. Não é uma provocação a Sheila Magalhães, tá? É um grande esporte. Eu sou a favor. Por favor, chefe, não é uma provocação. E nada contra o Leme também, né? Não, nada contra o Leme lá, o pessoal fica bravo. Grande Leme, mas tem meus amigos tiozões lá do Leme. Tá aqui, então. Um abraço, Andreasa, até segunda. Tchau, pessoal. Valeu.